Alô, Goiás! Aqui é Edmilson Silveira, iniciando mais um Papo Goiano Podcast. Meu parceiro de bancada, Eduardo Júnior. Suas considerações iniciais, Eduardo? Fala, Edmilson. Mais uma vez aqui no Papo Goiano Podcast essa semana, né? Estamos recebendo aqui o pastor Gilcimar. Seja bem-vindo ao nosso Papo Goiano. A galera aí segue-nos nas redes sociais, no Instagram, Papo Goiano Podcast, no YouTube. Bora lá. Nosso convidado da semana é o pastor Gilcimar Silva, Igreja Apostólica Ministério Graça, setor São Carlos, região noroeste de Goiânia. Suas considerações, pastor? Meu querido, boa noite a todos, boa noite a vocês, a paz do Senhor. É uma honra poder participar desse podcast aqui com o irmão Edmilson Silveira, também com o irmão Eduardo Júnior, viu? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por essa oportunidade de nós podermos falar alguma coisa acerca do Evangelho e acerca também do nosso ministério. Pastor, como é de praxe, né, do nosso podcast, né, se eu falo um pouco da sua história, né, o início da sua conversão, né, porque o podcast, são variados temas, né, e hoje a gente está falando aqui de igreja, né, falando do Evangelho, então é a oportunidade de a gente estar falando um pouco de Jesus Cristo. Amém. É interessante falarmos da nossa conversão, porque a vida do homem, ela tem duas histórias. Eu tenho aprendido e tenho dito isso, onde eu tenho passado. A vida do homem ela é contada uma antes de conhecer e outra depois de conhecer Jesus. Né? E Jesus disse que em Cristo nós somos uma nova criatura, somos uma nova pessoa. Então eu quero falar da minha conversão, e foi um tempo muito, muito difícil, irmão Edmilson, muito difícil, viu, meu Eduardo? O Senhor, ele nos chamou ainda bem jovem, e eu me lembro lá em Aparecida de Goiânia, quando eu me converti, ainda um garoto, passando por muita dificuldade, uma família muito grande, né? A gente sempre muito pobre, aquela dificuldade toda, mas o Senhor, através de um servo dele, nos convidou para assistir um culto, e a gente ainda criança, fomos naquele culto. E naquele culto o Senhor falou muito forte comigo. Houve a ministração da palavra, houve um apelo, e eu me lembro como se fosse hoje, o presbítero Arcanjo, ele pregou e falou sobre a vinda de Cristo, o retorno da igreja. Aquilo mexeu demais meu coração. Ainda jovem, levantei as minhas mãos entregando a minha vida para Jesus. Isso no final do ano de 97. Eu me converti e de lá para cá o Senhor fez coisas grandes na minha vida. Foi muito forte. Um ano após a minha conversão, o Senhor livrou eu e a minha irmã, que nós íamos para a igreja de bicicleta. Eu sempre gosto de contar esse testemunho, porque isso faz parte da minha vida, porque o Senhor, naquele momento, ele fez um livramento tão grande, irmão Edmilson, irmão Eduardo. Nós estávamos atravessando ali o anel viário de bicicleta para o setor Morada dos Pássaros, e ali é trecho de muitos caminhões. Sim. E nós atravessamos, não vimos caminhões nenhum, eu de bicicleta, minha irmã atrás, e de repente passou um caminhão do nosso lado, aquele vento nos puxou para baixo da roda do caminhão. E naquele momento a gente clamou, né? A gente tinha aprendido que se clamasse o nome de Jesus, né? O sangue de Jesus tem poder, o Senhor agia. E nós gritamos naquela hora, e como que uma mão puxou a gente com a bicicleta para o lado esquerdo, o caminhão passou, e nós fomos para a igreja. Esse testemunho, ele nos edifica muito, porque nos lembra do primeiro milagre, depois da fé, que nós temos de Deus, que foi um livramento da morte. O Senhor nos livrou. Então a nossa conversão foi marcada, né, principalmente por esse milagre, que até hoje me toca muito, ao saber que o nosso Deus ele tem poder, né, não só para nos abençoar, mas também para nos livrar das garras do mal. Com certeza. Né? Eu, inclusive, também já tive uma experiência dessas de livramento. Uma viagem, a minha mãe mora em Rondônia, em Porto Velho, e eu, inclusive, estava com ela nesse ônibus, né? Eu estava dormindo e acordei para ver esse livramento de Deus. Eu vi um caminhão descendo numa baixada e a gente estava subindo. E o motorista tentou fazer a ultrapassagem do caminhão à frente. E aí eu vi Deus tirando o ônibus, assim, questão de segundos. Né? E isso seria inclusive, nesse dia, próximo desse local, morreu uma pessoa que estava no carro trocando pneu no acostamento, livrou o ônibus, mas
não teve, né, atingiu um outro carro, mas eu vi o livramento de Deus e inclusive foi nessa data que eu realmente falei, eu vou ter que mudar a minha... Porque depois que você viu um milagre desse, né, e mexeu totalmente na minha vida, foi quando realmente eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, eu preciso consertar, né, minha relação com Jesus, né. Então foi assim, eu vi Deus livrando um ônibus, né, e tava nesse ônibus eu e minha mãe. Então você vê que realmente é importante falar de testemunho, né. E Eduardo, o que você tem para falar também, Eduardo? Eu já tive alguns testemunhos também. E só falando em questão, né, de ser mais novo assim, né? Eu lembro assim umas 2 vezes. Uma vez eu caí de bicicleta andando, descendo assim uma ladeira. E aí na hora que você vai chegando na rua assim, né? Tinha uma vala. E aí descendo eu não vi. Rapaz, eu bati. Misericórdia. Eu voei a bicicleta pequena, tudo aquelas do guidão reto. E não vi mais nada. Eu sei que Aí depois eu comecei a ver branco assim, tudo, achei que eu tava no céu. Branco e tal, as pessoas, árvores assim, quando de repente eu vi minha irmã do lado, pessoal. Meu Deus. A bicicleta tinha voado não sei quantos metros pra frente, eu tinha ido longe. Ralei tudo, arrebentei tudo. Tal. E assim, eu falei, meu Deus, cheguei em casa chorando, tudo. Tava preocupado mais com minha mãe, que eu ia levar outra do que a queda. Mas aí, quando você depois realmente conhece, que eu fui criado no lar cristão, mas aí depois que você tem um entendimento, igual o Jó falava, antigamente eu via só de falar, hoje realmente eu tenho uma experiência. Aí, depois que eu vim pra cá, que isso é no interior do Mato Grosso, que eu realmente conheci a Cristo, que eu vi que aquilo lá foi um livramento. Com o livramento de Deus. Isso. Né? Que ali foi o diabo aproveitou aquela situação para tentar ceifar a minha vida, no propósito. Mas Deus não permitiu. Não permitiu. Né? Então, assim, glória a Deus por isso. Deus é que realmente guarda, permite, né, algumas coisas, né? Igual você mesmo falou assim, falou, rapaz, essa aqui foi um livramento, eu acho que eu tenho que... Às vezes tem que dar um choque, né, pra gente entender. E a situação de livramento, eu já tinha, na verdade, já tinha me livrado de um acidente na rodovia para Goianésia. Já tinha outra experiência, né? Esse carro, ele ficou atravessado no meio da ponte, e veio um caminhão em alta velocidade, saiu arrastando. Aí foi o tempo que a gente chegou na beira da ponte e o carro foi arrastado e o caminhão entrou numa mata assim, né? E a gente vê que Deus realmente ele nos livra, né? Dá livramento. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu trabalho hoje, né? Como pastor. Amém. Então, irmão Edmilson, irmão Eduardo, o nosso trabalho hoje é um trabalho mais voltado para a sociedade. Né? A nossa igreja hoje é uma igreja que ela não tem apenas a visão religiosa, mas ela tem também uma visão social. E voltando no início da minha fé, o Senhor ele me deu o dom da música. Né? E desde a minha conversão, o Senhor sempre usou a gente na área da música. Nós trabalhamos já com casas de recuperação, né, utilizando a música como instrumento, ensinando, dando aulas, né, de vários instrumentos. Né, o Senhor me deu o dom, primeiro, de tocar bateria na igreja. Eu fiz uma aula no domingo de manhã com o presbítero Luizinho, na Assembleia de Deus, resgatando almas para Cristo, do saudoso pastor José Alves, né, Aparecida de Goiânia. E ele me deu uma aula domingo de manhã, domingo de noite eu toquei no culto. Foi um milagre, sabe? Foi algo terrível mesmo assim que Deus fez. 2 semanas depois eu estava tocando violão na igreja. Eu não sei como se deu isso, né? E aí depois eu me formei no Gustavo Ritter em 2004, fiz violão clássico, canto e coral. E desde a minha conversão, desde essa época para cá, eu tenho dado muitas aulas de música nas igrejas, né? E sem cobrar valores, porque a música ela tem um poder de libertar as pessoas. E ao longo do nosso ministério como músico, eu pude presenciar pessoas que foram libertas através de, talvez para algumas pessoas, uma simples aula de violão, mas que no dedilhado do violão, nos acordes formados ali pelo aluno, eu pude ver que Deus libertou muitas pessoas.
A maioria das pessoas vinham para tocar um sertanejo, aprender uma música e tal. Daqui a pouco elas vinham para a igreja, permaneciam, aprendiam e ficavam. Então, eu sempre conto uma história, né, do Antônio Cirilo, né? O Antônio Cirilo, ele fala que ele tem um momento, né, todos os dias, né, na presença de Deus, né? E ele não sai da casa dele se ele não tem esse momento, né? E ele, né, várias situações que ele toca só os primeiros acordes, né? E o pessoal já começa a chorar, né? Então você vê que é poderoso, isso, né? é tremendo, é tremendo. Ali é diferenciado. Então, assim, você vê o que é o poder, né? É verdade. O senhor falando sobre essa questão, né? A Bíblia fala, né, que Saul estava perturbado, né? E eu preguei sobre isso a semana passada. Né? Pelo um espírito maligno, e aí manda chamar o tocador lá e tal, chegou até Davi. Isso. Né? Davi começou a tocar e aí a palavra diz que o espírito maligno saiu. Então, assim, o louvor tem um poder. Tem um poder. De libertar, né? A adoração tem um poder, né? Não é apenas assim a música em si, né? Mas sim o louvor, né, voltado a Deus, a adoração. Exatamente. Isso aí liberta, né? Muda o ambiente. E Davi, ele foi tão tremendo que uma vez ele fez uma oração a Deus dizendo assim: Senhor, me dê um coração puro e um espírito reto. E essas duas coisas precisam fazer parte da vida de uma pessoa realmente que queira ser um adorador. Porque o verdadeiro adorador é aqueles, né, a quem o Pai de fato e de verdade procura. E essa pessoa, em determinado lugar que ela tiver, ali o Senhor faz uma obra grande, como fez através, né, também da vida do pastor Antônio Cirilo, da vida de muitos outros, né? E eu pude experimentar isso também na minha vida, né? O Senhor me deu esse dom, né, da música. Inclusive eu vi uma guitarra ali agora, minha mão chega a costa quando ela tocar. Mas enfim, Deus tem utilizado a gente nessa área, e na área agora já há 15 anos, né? Nós estamos no Ministério Pastoral. A gente não deixa de estar ensinando um aqui e outro ali. Mas o Senhor nos deu a revelação da graça, né, do Evangelho da Graça, e a gente tem tido um trabalho, tem feito um trabalho, né, social, um trabalho para libertar as pessoas, não apenas dos vícios, das drogas, mas também dos demônios, né? E isso é um trabalho de libertação forte, né? Amém. E eu tenho visto e participado da mudança da vida de muita gente. Hein, pastor? Porque muitas pessoas, elas não têm ainda esse entendimento, essa revelação, que o mundo espiritual, ele é real, né? Ele é real. Né? Porque muita gente acha que é só uma ideia, né? Tipo assim, eu tenho aqui uma ideia de que é só a ideia, né? Nada de concreto, mas o mundo espiritual é real, né? O mundo espiritual, ele é tão real que a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Em um outro texto, o apóstolo Pedro disse assim: olha, cuidado, porque o adversário vosso, o inimigo, anda ao vosso derredor, procurando alguém que ele possa tragar. Então é fato de que existe forças sobrenaturais, tanto do bem quanto do mal, ao nosso derredor, e nós precisamos ficar atentos a isso. Hoje eu falava sobre isso também, hoje à tarde, isso é confirmação de Deus. Nós precisamos ter um coração sempre voltado a Deus. Amém. Eu tenho um detalhe importante também, né, que geralmente as pessoas, elas acham também que o inimigo, ele não trabalha, né? Ele trabalha muito, né? Até 24 horas, né? Até a gente dormindo, né? A gente dorme e ele continua. Ele tá atacando, né? Ele faz hora extra, né? Faz hora extra. Porque as pessoas acham que ele não trabalha, né? Mas ele trabalha 24 horas, né? Eu já tive experiências, assim, espirituais de madrugadas, coisas assim que eu falo, às vezes, assim, que são reais, né? Tive que fazer guerra espiritual, né? Porque era uma situação, assim, muito inusitada, né? Que você não está esperando, né? Você acha que está descansando, mas ele está trabalhando ali, te atacando, né? É verdade. Eu sempre tenho dito, por onde eu tenho passado, irmãos, que por trás do sofrimento de cada pessoa existe um mal agindo. Às vezes a pessoa, ela tem um dia de serviço cansado, né, cansativo, à noite ela não consegue talvez frequentar uma reunião como essa, onde a gente esteja falando de Deus. Mas ali, por trás disso, não há um cansaço apenas físico.
há algo, né, sobrenatural que está trabalhando na vida dela e que se ela não tiver atenção para o mundo espiritual, ela acaba deixando de congregar, de frequentar as reuniões, ela acaba, a sua fé acaba sendo minada pelo inimigo sem ela ter o entendimento, porque Paulo nos adverte acerca da armadura cristã. Ele fala do capacete da salvação, ele fala da espada, ele fala do escudo da palavra. Ele descreve ali, em Efésios, a armadura de um verdadeiro soldado romano, onde ele tinha todas as proteções para não ser atingido pelo inimigo. Então, às vezes, a pessoa não se atenta para as armas espirituais, tanto de ataque, que é a espada, como de defesa, que é o escudo, e ela acaba sendo atingida e às vezes nem percebe. O escudo é a fé, né? O escudo da fé. O escudo da fé. E às vezes ela, falando de fé, isso é interessantíssimo, é muito forte. É porque a fé, a palavra fala que a fé é o que a gente espera, né? Isso, lá em Hebreus 12. O que a gente acredita, né? Então, assim, você está convicto, né, que não acontece. Então, realmente é o escudo, verdade, né? É o escudo, protegido, né? E pronto, acabou. Pode vir o que vir, né? Não vai acontecer nada. Eu vi esses dias um texto não, uma postagem nas redes sociais que fala que a fé, ela não aceita, como é a palavra certa, é desespero. Entendeu? Interessante essa definição, né, de fé, né, que não aceita desespero. Interessante, porque na verdade você não pode olhar para as circunstâncias, né, não pode olhar para o que você sente, né. Então é uma coisa assim realmente sobrenatural. Né? Isso, a palavra fé, ela, para acrescentar o nosso conhecimento, no original, a tradução usada lá em Efésios 2:8, o que fala para salvação, a tradução dela no original é emuná. E uma das linhas da palavra emuná é firmeza, né? É metanoia, é uma mente mudada, aquilo que Paulo falou, é metanoia, é mudança de mente. Ela tem a ver com uma nova pessoa, mas principalmente com firmeza, com certeza, né? Então uma pessoa que tem fé, uma fé de verdade, né? Não é crença. Genuína, né? Tem que ser uma fé genuína. Tem pessoas que acreditam, né? Eu acredito numa pessoa que me conta uma história, né? Às vezes a gente acredita num político, né? Isso é normal. Mas a verdadeira fé não é uma crença. É uma fé que ela não é apenas algo figurativo, é algo abstrato. Ela é concreta, porque você tem confiança. Você tem confiança. E quando você confia de fato e de verdade, nada pode te atingir. Né? Pode vir os contra-ataques, pode vir. Mas você tem o escudo da fé. E esse escudo ele vai nos proteger. Ele vai nos guardar. Na verdade, tudo é por fé, né? Tudo é por fé. Né? Na verdade, a gente é chamado a andar por fé. Andar por fé. Paulo fala sobre... Hebreus 12, ele fala o capítulo inteirinho sobre fé. E ele vai citando os heróis da fé que viveram por fé. Desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. E é muito maluco isso, né? Falar disso, né? Porque você está falando do sobrenatural, está falando, né? É outra realidade, né? Vamos dizer, espiritual, né? Ontem teve o culto lá na igreja, né? Igreja que eu faço parte. E aí um dos líderes lá falou sobre Davi, 1 Crônicas 14, acho que é 15. A partir 14, do capítulo 13 começa a história de Davi. Ele fala sobre que ele ora, né? Perguntando a Deus se ele era para atacar os filisteus. E aí Deus falou, vai lá que eu vou te dar. Aí foi indo, logo no fim ele foi, novamente acontece uma situação, e ele pergunta novamente se é para ele continuar. Ele falou, não vai, tudo. Aí eu não lembro agora, talvez se o senhor lembrar, o senhor pode falar aí, que ele fala assim que, eu falei, não, você vai porque eu vou fazer como se tivesse um barulho sobre as árvores. Isso. Uma coisa assim. Aí eu pergunto, mas como barulho? Andando sobre as árvores. Ele falou, não, eu vou botar medo neles. Isso. Eu vou te orientar, você vai assim, você não vai de frente, porque senão você vai perder. Aí Deus dá a estratégia para ele. É a questão que você falou aí da fé. Né? Como é que vai barulho de pé dentro das árvores? Aí os caras tá lá dentro do mato, lá, pra lutar, ver barulho de jeito. Ele falou, aí, esse pessoal tá vindo de tudo quanto é. Eles estão em cima aqui das árvores. Eles estão vindo, vai pegar a gente, tudo, vambora. E aí começaram. Aí foi quando ele teve a vitória, né? Tanto que é interessante isso, né? Você quer fazer alguma coisa, mas você não sabe, ou até vezes você imagina, você pensa, aí vai, não, vamos pro lado da fé. Deus, como a gente faz isso? Aí Deus vai te dar uma ideia mais maluca ainda que você, fala, não, aí é só Deus mesmo, né? Te dá estratégias, né? Claro que nesse tempo aí, de que eles herdaram a terra prometida,
Josué, depois de um tempo, ficou tão decepcionado, ele disse assim, olha, se vocês quiserem ir após outros deuses, né, vocês podem ir, só que tem um porém, eu e minha família vamos continuar servindo ao Senhor. Isso mostra. Eu acho interessante porque fala esse passado, né? O Novo Testamento fala de hoje, né? Que muitos aí às vezes, né, não seguem os caminhos do Senhor, né? Às vezes conhece a palavra e às vezes se deixa levar, né, pelo mundo, né? Porque eu falo sempre que o mundo é um banco falido, né? Não tem recuperação. É verdade, não tem não. Falido mesmo. E nós precisamos atentar para a voz de Deus. O senhor citou Davi lá em Primeiras Crônicas, e como a gente está sempre pregando, eu preguei também sobre as Primeiras Crônicas no capítulo 13, que fala de como Davi assumiu o reinado de Israel, e a primeira preocupação que Davi teve quando ele assumiu o reino foi de ir no acampamento dos filisteus. A arca já não estava lá mais, a arca tinha produzido muitas pragas lá, eles tinham devolvido. A arca estava na casa de Abinadab. Mas a primeira preocupação de Davi foi em buscar a presença de Deus para o seu reino. Olha que fé aquele homem tinha. Ele assumiu o reinado depois de Saul e ele percebeu que Saul governou 20 anos sem a presença de Deus. 20 anos sem a arca da aliança. Questão espiritual, né? Que a gente fala, igual ele falou aqui, né? Buscou em Deus e Deus orientou. Então, ele começou a sacrificar, aí colocou o sacerdote para andar, né? Para levar nos ombros. E aí a cada seis Davi passos, saiu ele dançando, né? Isso não era para boi carregar, era para o ser humano, para o sacerdote carregar. Nós devemos carregar. Hoje, né, nós sabemos que nós carregamos a presença de Deus. Isso é verdade. Né? Agora, antigamente, a arca era simbolizada. Então, mesmo assim, era para o sacerdote, né? Carregar a presença diante do povo, né? Diante do povo. Vinha... Agora, olha só que interessante também. A arca permaneceu 20 anos na casa de Abinadab. A Bíblia não relata nenhum milagre. No capítulo 13, o verso 14, entre esse episódio que Uzá morreu, a arca teve que ficar na casa de Obed-Edom, o giteu. Ficou 3 meses. Sim. E a Bíblia diz que Deus mudou a vida daquele homem. Exatamente. Ficou rico, né? Ficou rico. Próximo, Deus prosperou ele em tudo, na família, no trabalho, né? Por causa da presença de Deus, né? Ou seja, 20 anos na casa de um homem não aconteceu nenhum milagre. 3 meses na casa de um outro foi o suficiente para Deus mudar a história. O interessante é que ninguém queria a arca, né? Ninguém queria a presença. Depois da queria não. Todo mundo vai comer. Ficou comendo, interessante, né? Mas nessa situação aí, pastor, o que o senhor pode trazer para nós, né? Dessas duas situações, né? Que pelo jeito aí depende de cada um de nós, né? O outro ficou 20 anos, não fez nada. Não fez nada. Mesmo mudou tudo. O que o senhor pode dizer? Eu resumiria isso em prioridade. Prioridade. Quando nós damos prioridade para a presença de Deus, é como se... É claro que nós somos a prioridade de Deus, mas é recíproco. Se você prioriza Deus, Deus vai priorizar você. Né? E esse é o segredo. Obed-Edom provavelmente cuidava da arca direitinho. A arca tinha uma tenda, tinha um local para ela ficar, era bem cuidada. A família de Obed-Edom provavelmente se curvava àquela arca para adorar a Deus, porque era a presença de Deus no Antigo Testamento. Ao contrário disso, Abinadab não fez isso. Nunca limpou a arca, nunca cuidou. Então a presença de Deus, para a nossa vida, ela tem que ser prioridade. Quando nós priorizamos a Deus, Deus também prioriza o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso projeto, aquilo que vai glorificar, claro, o seu nome. Você vê que, né, esse período aí, né, foi o período realmente que Davi procurou, né, ter a presença de Deus na nação, né? Isso. A primeira atitude dele após assumir o reinado foi: eu não posso governar se a presença de Deus não for comigo. Eu não posso conduzir o povo de Deus se a presença dele não for conosco. Então a atitude nossa é de cada dia. Temos que dar prioridade para a presença de Deus. O interessante é que quando ele ficou sabendo, né? Ele mandou buscar na hora. Ele falou: vamos lá, uai, que negócio é esse? Né? Uai, a gente não pode ir. Porque assim, é igual quando uma pessoa se converte, né? E aí ela vivia a vida que ela vivia no mundo. Ela não precisa falar: agora eu sou crente, agora isso, aquilo. É as atitudes dela. Porque a arca ficou com o outro 20 anos, não mudou nada. Com 3 meses na casa do outro mudou. Falou: uai, peraí, esse negócio então é bom. Né? Então assim, a gente não precisa falar: parei de fumar, parei de beber, parei de assaltar, parei de brigar com a mulher, bater no menino, como era.
as atitudes, o ambiente faz com que a pessoa, não, realmente fulano ali era diferente. Jesus disse. Ele era isso, ele era aquilo. Pelos frutos, né? Jesus disse, conhecereis a árvore, é verdade. O que eu penso, pastor, também, é que as pessoas, elas, para realmente ter uma mudança, uma transformação, elas têm que ter uma experiência real, né? Precisa. Né? Com Deus, né? Porque às vezes, por exemplo, no meu caso, né? Eu passei por essa situação de livramento, mas foi uma coisa assim que eu vi. Foi uma experiência sobrenatural, né? Então, como é que você não muda, né? Você viu, né? Porque você vê ao vivo uma situação dessa, como é que você não muda? É difícil, né? Sim. Às vezes, o que eu vejo é muitos crentes que às vezes só tem... reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas só de entendimento. Isso. Né? Não de espírito. Né? Que aí é uma coisa que transforma, que muda. Que se a pessoa não tiver essa mudança, transformação, não aconteceu uma verdadeira conversão, né? Só foi a pessoa só falou, não está vivendo isso. Para experimentar um verdadeiro milagre, precisa de uma conversão genuína mesmo. Genuína. Precisa de um abrir do coração. E não apenas de boca para fora, porque às vezes a gente está acostumado a dizer, irmãos, quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Às vezes a pessoa levanta a mão ali e nunca mais aparece na igreja. Não houve uma conversão. Quando há de fato uma conversão, há os frutos do Espírito. E Paulo fala isso lá em Gálatas capítulo 5. Toda pessoa que é nascida de Deus, ela tem os frutos de Deus. Né? Então a gente pode perceber na vida das pessoas isso. Agora, para ter fruto, precisa de estar ligado nessa árvore. A pessoa precisa abrir o coração e ter uma conversão genuína mesmo, de verdade. Aí a gente já vai para aquela parte lá que fala, né? Que Jesus é o eu sou a videira verdadeira, né? Ele disse, meu pai, tudo, e nós somos, né? Nós estamos enxertados nele, nós somos videira, isso. Né? E ele vai lá, limpa, corta e tudo, isso. Né? Às vezes dói, às vezes, né? A gente acha porque isso aqui, mas ele está preparando o quê? Para dar fruto. Para dar fruto. Porque a árvore lá, se o agricultor não cuidar nem nada, ela não vai render mais. E Paulo, o apóstolo Paulo, nas cartas, né, que ele mandava para as igrejas, ele sempre falava, né, que ele orava por revelação, né? Porque às vezes é esse despertar espiritual, né? Despertar. Né? Porque se a pessoa ela não recebe isso no espírito, não aconteceu nada. O seu setor de Paulo, eu acho tão interessante. Paulo, a Bíblia Sagrada, nessa que a gente contém hoje, ela contém 66 livros, né? 39 livros o Antigo Testamento e 27 o Novo Testamento. Dos 27 livros do Novo Testamento, 14 livros são de autoria de Paulo. Mais da metade. Isso, eu estou citando Hebreus porque eu creio que é Hebreus, mas 14 cartas, né, são de Paulo. E Paulo disse assim, algo interessante. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, algo que classifica uma pessoa como que ela teve o verdadeiro nascimento, é que tudo na vida dela é novo a partir do momento que ela professa a fé em Jesus Cristo. Se a partir dali as atitudes forem novas e aquela pessoa de fato teve uma mudança, ela vai ser uma nova criatura. Então a atitude da pessoa vai definir tudo. Se ela continuar tendo uma atitude velha, ela não foi uma nova pessoa, uma nova criatura, não teve conversão. Né? Então a gente até brinca, todo ano a gente faz campanha do Ano Novo, Vida Nova. Mas o Ano Novo, Vida Nova, só se a atitude for nova, né? Exatamente. Se a atitude for velha, o ano é novo, mas a vida vai continuar sendo velha, né? Realmente esse caminhar com Jesus é uma decisão, né? É uma decisão e difícil a ponto de Jesus dizer assim, ó, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Não é uma exigência ir até Jesus, é se alguém querer. Então servir a Jesus tem que ser de fato, de verdade, né, por amor e para alguém que quer, porque tem renúncia. E quando Jesus fala assim para a gente carregar a cruz, qual é o entendimento? Jesus disse algo interessante lá em Mateus 11, 28. Ele disse assim, vinde a mim vós os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Quando Jesus fala da cruz, o sinônimo de cruz é sofrimento, né?
Agora, quando ele fala de fardo, ele está falando de dificuldade também. Por isso que ele diz, olha, lança o seu fardo sobre mim, ou seja, aquilo que você acha que não consegue, lança sobre mim e pegue o meu, porque o meu é leve. Né? Então, cruz é sinônimo de sofrimento. Cada um tem que levar a sua cruz, ou seja, cada um tem que levar o seu sofrimento de cada dia, né? A sua vida, claro, sofrimento terreno, né? Porque o sofrimento que garante a vida eterna e que tira o pecado, Jesus já levou sobre ele. E Jesus deixou bem claro o versículo que o senhor falou anterior aí, né? Que ele fala, ó, vem após mim, ou seja, depois que eu passei, vem o meu Isso, caminho. no mesmo caminho. Olha o segredo Carrega da revelação. a sua cruz, Isso. né? Que eu carreguei a minha. É E pronto, porque assim, a minha parte eu já fiz, é vocês seguirem, né? Que nós vamos chegar no mesmo propósito. Isso, né? é verdade. Eu penso que a cruz também é renúncia, né? Isso, renúncia do renúncia. seu eu, né? Exatamente. Das suas paixões, né? É. Porque o ser humano é cheio de paixões, né? Sim. É verdade. E o mundo oferece muitas paixões, né? Que isso aí tem sido nosso grande concorrente, né? É verdade. Do avanço do reino, né? Que as pessoas, elas veem o imediato, né? E são situações, às vezes, que se apresentam melhor que a outra. E as pessoas se deixam levar, né? Com essa ilusão, que achando que é um grande negócio, né? Vida com Deus não é um miojo, como a pessoa põe lá 3 minutinhos e o miojo está pronto, né? Ou um leite com Toddy e põe no micro-ondas. Vida com Deus é demorado, né? É demorado porque é de experiência em experiência. Eu sempre tenho dito, onde eu tenho passado, que cada dificuldade que a gente enfrenta é uma escada que nos leva mais próximo de Deus. Então você passa por um problema hoje, você vai vencer ele, você subiu um degrau. Você passa por outro amanhã, você vai vencer ele, você está subindo outro degrau. E dessa forma a gente alcança a perfeição em Cristo. Né? A santificação ela é um processo. E cada dificuldade nos aproxima mais do Senhor. Isso fala de perseverança. Perseverança. Né? Isso acho que é o principal, né? Que é o primeiro ensinamento, né? Perseverar, né? É perseverar. E Paulo fala um negócio tão estranho, no meu ver estranho, ele fala assim, porque a tribulação produz a perseverança produz a paciência produz a experiência e a experiência produz a esperança, no qual não se pode ser confundida. Por quê? Porque ele está falando da esperança dele em Jesus, ou seja, a bendita esperança. Então é todo um processo. A tribulação produz a perseverança a paciência a experiência a esperança. Né? São fases que vêm na nossa vida e que a gente tem que passar. Esses dias eu vi uma postagem falando assim, que pressão é poder, né? Então eu penso que esses momentos de tribulação, né, que a pessoa está perseverando, ela está recebendo, né? Muito, né? Está recebendo. Tem um hino da harpa cristã, um hino bem antigo, diz assim, os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então é na dificuldade que Deus de fato vê aquilo que está no coração do homem e da mulher. Sim. Né? E outra coisa, né? Diz que o poder, a palavra fala que o poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas. Né? É verdade. Né? Então é um processo interessante, né? Porque a pessoa passa por momentos difíceis que às vezes a pessoa não entende, né? Porque está passando por essas dificuldades, né? É o que você falou, no final é para ver o coração, a resposta que você dá, né? Para determinada situação, né? A gente precisa sempre dar uma resposta positiva para Deus. Primeiro em relação à salvação, depois em relação ao chamado. E a vida com Deus ela é cheia de altos e baixos. Né? Claro que não na fé. A fé precisa manter firme. Mas altos e baixos, porque tem dia que a gente está bem, tem dia que a gente está ruim. Isso é natural, né? Eu vejo que isso já é da nossa natureza caída, né? Da natureza adâmica, né? Caída. Porque, já. Tipo assim, aí nós tem essa situação de emoções, né? Que a gente vive por emoções, né? Literalmente. Quando você tá bem, né? É verdade. É interessante porque as pessoas elas vivem dessa forma, né? Dessa forma. Né? Agora, dia que tá bem, tem dia que tá ruim, isso, né? Tá bem, tá ruim, e fica em altos e baixos o tempo todo. É verdade. Agora, quem está em Cristo precisa manter a fé. Não estou dizendo que a gente que é cristão não vai ter altos e baixos. Tem sim, porque isso é bíblico, né? E eu sempre gosto de dar uma referência a isso. Eu me lembro que a gente voltando lá em Josué, quando ele era servo de Moisés ainda, quando eles saem da terra do Egito, eles atravessam o mar e após atravessar o mar, 3 dias depois, a Bíblia diz que Israel enfrenta a primeira guerra contra os amalequitas. E a Bíblia diz que Deus chama Moisés para subir para o monte. Aquele texto onde ele levanta as mãos, Israel começa a vencer. Sim. E ele abaixa, Israel começa a perder. Cansaço. Cansaço. Olha que interessante. Moisés está no monte e Josué está onde? Josué está no vale.
Então, Moisés está no monte e Josué está no vale. Um está em cima, o outro está embaixo. A vida da gente é sempre assim. Uma hora a gente vai estar bem, vai estar em cima, outra hora a gente vai estar ruim, vai estar lá embaixo. Mas a fé é tudo que não pode oscilar na nossa vida. Davi disse no Salmo 26, sonda-me, né, pesa-me o meu coração e veja se há em mim alguma falta. E ele ressalta no final do versículo 3, de que ainda que a dificuldade seja grande, ele permanece com a fé dele, né, na vertical, né? A fé não é na horizontal, a fé é na vertical. Ela é uma fé que... O senhor falou algo aí interessante. Por exemplo, nós somos líderes, né? O senhor que pastoreia, eu e o Edmilson que a gente lidera a célula e tal. Então, assim, de alguma forma a gente tem pessoas, né, que ouvem a gente, né? Isso. Que tal, que segue nós. O senhor falou assim que o senhor deu exemplo aí de que o líder estava no monte e o liderado estava lá embaixo, Isso, lutando. E o líder estava intercedendo. Estava intercedendo. Né? Orando a Deus, e o outro estava guerreando. Isso. Então, assim, quando ele cansou, o povo dele começou a perecer. Então, assim, perder a o guerra. líder, ele é um espelho. Isso, né? e ele precisa de um Arão e de um Ur perto dele, Né? para Ele segurar as mãos. Ele é um espelho pro povo, né? Isso. E aí, às vezes, o cara tá lá, você tá orando, você tá intercedendo, o cara tá na guerra, o cara tá na luta, mas você tá lá, Deus abençoa fulano, Deus abençoa ciclano e tudo, o cara vem pedir uma orientação, aí é na hora que você tá desanimado, aí o cara perde, porque você não vai saber falar alguma coisa, né? Aí você vai pelo seu lado emocional, humano, Isso. e aí o cara perde, mas quando você tá guerreando, tem outras pessoas do lado ajudando, Isso. que aí já entra e Arão, né? Isso. Na verdade, é o desafio de todo crente, né? Lutar o bom combate da fé, né? O bom combate da fé. É, Precisa lutar. todos os dias, né? Todos os dias. Né? E cada dia é uma luta nova e uma experiência nova. Né? E a vida ela é de fé em fé. Eu me lembro que, pregando sobre Davi, nesse mesmo contexto, eu disse que Davi nunca cometeu o mesmo pecado duas vezes. Ou seja, a gente nunca pode cometer o mesmo erro duas vezes. Se hoje a gente está fraco numa área, nós vamos tampar ela, o Senhor vai dar graça. Amanhã, Satanás vem com outra tentação. Nós vamos passar por ela, vamos vencer pela graça de Deus. E cada dia é travado uma batalha. E vai ser assim até o dia que a trombeta tocar. E o Senhor nos chamar, né, para o arrebatamento da igreja. É verdade. A vida ela é assim, ela é cheia de altos e baixos. Isso tanto na fé, quanto na vida política, na vida pública, na família, no trabalho, né? É importante ressaltar que cada pessoa tem suas lutas, né? O importante é não desistir, é manter uma fé viva, né? Que essa fé viva, essa perseverança vai fazer ela vencer. E qual é a forma de manter essa fé viva? Essa fé viva eu sempre tenho orientado a leitura da palavra e a oração. São as chaves, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir vem pela palavra. Então uma pessoa que está desanimada, a partir do momento que ela pega a sua Bíblia e começa a ler, Deus está falando com ela e automaticamente Deus não fala com ninguém, essa pessoa não tem a vida mudada. Todas as pessoas a quem Deus falou, a vida dela mudou. Pastor, eu sempre falo assim que quando você tem experiência com o Senhor, né, você tem autoridade, né? Porque você passou por situações, né, que você foi provado, né? Demais, né? Provado na fé, né? Porque eu acho que isso aí é uma constante na vida cristã, né? Nesse caminhar com Jesus. O tempo todo você está sendo checado na sua fé, né? É verdade. As provações, elas podem vir de três maneiras. Né? É claro que exige um tempo para falar sobre isso, mas de forma resumida. Nós podemos, nós mesmos, né, procurar um deserto e nos provar, né? E aí a gente tem um relato de que Jesus, naqueles últimos momentos, ele mesmo foi para o deserto, né? E, então nós às vezes nos provamos, às vezes Deus nos prova e às vezes Satanás também nos prova, né? E a prova, ela não vem para destruir, não, ela vem para aperfeiçoar. E é por esse fato, que Deus, quando Jeremias ele é levantado como profeta, lá no capítulo 1, mais para frente, a gente vai ver, Jeremias desce à casa do oleiro, né? Desce à casa do oleiro, porque eu vou te fazer ouvir minhas palavras. E tem situações que Deus, às vezes, nos chama para nos testar, para provar, às vezes, a nossa fé, para provar a nossa fidelidade, para provar o nosso caráter, né? Então, por isso que eu sempre digo, gente, nunca reclama de nenhuma situação.
tudo que acontece vai cooperar para o bem seu. Mas essas provas, elas têm, além de checar o coração, seria uma forma também de verificar se realmente a pessoa está apta a receber a bênção? A bênção de Deus, ela não é por merecimento, né? Senão a gente quebra lá em Efésios 2:8, né? Ela é pela misericórdia. Mas eu me lembro, vou contar rapidinho, tem um amigo meu, inclusive domingo eu vou ver ele lá no Guapó, Tiago. Nós éramos de uma denominação e uma vez uma missionária foi pregar e ela fez aquela fila para trazer revelações e revelou para ele, olha, Deus está te dando a chave de um carro. Ele perto de mim, na hora ele disse para ela, olha, eu não acredito não. Porque nem habilitação eu tenho, né? E aí quebrou toda aquela revelação. E aí eu aprendi com isso que Deus nunca vai nos dar nada se nós não estivermos preparados para receber. Exatamente. Então quem é que pode ter um carro ou uma moto? Quem tem habilitação para dirigir, né? Então Deus, antes de nos dar algo que a gente quer, Ele vai primeiro nos habilitar. Para a gente poder não depois jogar aquela benção fora. Vai capacitar. Senão depois a gente recebe aquilo que a gente quer, a gente não está preparado, você não dá nem valor. Valor, exatamente. Não, e vira maldição, né? Porque Vira o cara maldição. não tem habilitação, talvez ele até saiba dirigir. Aí ele pega o carro, cai blitz, esses tem problema, multa e tudo. Então, aí só complica, a benção vira maldição. Exato. Tem que estar preparado. Às vezes uma prova é para preparar também, né? Preparar, a gente pode levar né? para essa linha também. Sim. É preparar, exatamente. Porque cada um tem uma experiência. Às vezes Deus dá uma prova para preparar, outro para ensinar, né? Outro para exortar, né? Então cada um tem a sua experiência. Pra corrigir, né? Para Exato, corrigir. Exato. É verdade. Exato. Porque essas provas, elas são uma constante na vida do crente, né? Precisa ser. Né? E agora sim, é importante também dizer que toda prova ela vem para justamente nos fazer crescer. Né? Nenhuma prova vem para diminuir. Né? É como se fosse uma promoção. Né? Isso. Deus está nos promocionando, né? Promovendo algo. Né? Eu sei. Então é necessário perseverar. Esse é o segredo porque que muita gente não dá certo. Ela não consegue perseverar. A pessoa desiste, né? Desiste. Desiste porque ela, tipo assim, ela não se entrega, né? Não, ela não aceita o tratamento, né? Essa capacitação que às vezes dói, né? Às vezes não, dói. Né? É difícil, não é fácil. Não é fácil, né? É igual você estudando no colégio, faculdade, tudo. Você é reprovado lá, né? Aí você deve ficar um ano de novo. Aí você já sabe que você errou lá. Aí você fala, não, vou fazer de novo tudo. Aí você desiste, às vezes vive do mesmo jeito lá, aquele ano tudo e tal. A pessoa já sabe que ela errou em matemática. Vamos supor, matemática. Os demais tudinho, ela tinha que focar o quê? Na matemática. Eu vou melhorar, arrumar um reforço, não sei o quê. Porque as outras eu dou conta. A gente faz não, eu não vou melhorar nessa área. Aí prefere abandonar, largar de mão, não lutar pelo casamento, ou não lutar pela finança, ou pelo outro, ou o próprio ministério, né? Dificuldade e tudo. Pastor, o senhor tem experiências aí para contar dessas capacitações aí? Rapaz, é forte. Tem muitas, viu? Olha, eu vou contar aqui algo para edificar nossa fé rapidamente. Eu me lembro que teve uma época na minha vida em que eu tive um problema de rinite alérgica. E nesse tempo, hoje a gente tem um medicamento, mas na época a gente não tinha. E eu passava uma luta terrível na escola, com o nariz entupido, e na igreja eu não queria ser mais crente. Era uma dificuldade tão grande. Isso foi lá no Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia. Tinha dificuldade de respirar? Isso, o nariz entupia por conta da rinite alérgica, espirro. A gente tinha vergonha da escola, aquela luta toda. E aí eu me lembro que foi justamente nesse tempo que Deus fez um milagrão. Eu digo um milagrão na minha vida. Eu estava deitado, dormindo, né? Já não queria mais ir para a escola, nem preguei, eu era líder de jovens, estava desanimado, não queria mais para a igreja. E nessa noite eu deitei para dormir e dormi. Quando foi de madrugada, eu senti um vulto por cima da minha cama. E eu acordei e vi como se fosse um urubu voando. Ele voava assim no meu quarto e de repente ele passou por entre a parede, transpôs a parede e foi para o quarto da minha mãe. E aí eu me arrepiei, estou arrepiando aqui agora, só de contar. E quando ele foi para o quarto da minha mãe, Deus me mostrou o espírito da morte. E aí eu passei, saí do meu quarto, corri na porta dela, bati, ela não acordou, a porta estava aberta. A hora que eu abri a porta, ela estava deitada assim, com as mãos assim no pescoço já. Eu orei por ela, repreendi o espírito da morte, ele foi embora e logo ela levantou, ficou boa e me perguntou o que estava acontecendo. Eu digo, o diabo estava tentando matar a senhora. Né?
E foi muito forte aquilo que Deus fez. E naquele momento o Senhor me falou que eu achava que eu não era nada, e que eu estava com vergonha, que ia largar, mas que Ele era comigo. E que aquele problema de enfermidade era só um tempo que Deus ia me permitir passar por aquilo e que Ele ia provar quem Ele era na minha vida. Ou seja, a minha autoestima até, né, ela foi levantada por aquilo que Deus fez. E a minha vida é marcada por essas coisas, milagre aqui, outro ali. Porque você foi um instrumento, né? Foi um instrumento. E foi num momento que eu estava muito abatido na fé. Eu era líder de jovens, tocava na igreja e estava para abandonar a igreja e a escola por conta da questão da rinite alérgica. E a gente tem um complexo de inferioridade automaticamente por conta de alguma debilidade que a gente tem. E era o que estava acontecendo comigo. Mas Deus provou, né, que Ele também era comigo para fazer coisas grandes. Deus mostrou que assim, aquele espírito era que, se você desistisse, era o que realmente acontecia. Era o que realmente ia acontecer. Né? Olha, mas aí como mostrou, como você teve um entendimento, ele falou, opa, peraí, não vou entregar não, vou lutar e vou vencer, né? Então Deus é maravilhoso. Irmãos, Deus né? é maravilhoso, Deus é tremendo. Nós fizemos recentemente, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos, um trabalho de libertação muito forte na igreja que nós estávamos pastoreando. E, aliás, antes da pandemia, deve ter 2 anos e alguma coisa. E, irmãos, como Deus está no céu, o Senhor deu um discernimento naquele momento para nós convidarmos as crianças da igreja para elas virem para frente para receber a oração com imposição de mãos. E houve um milagre tão grande naquele dia que a gente não precisou nem impor as mãos. Deus começou a batizar crianças que... Por processos tão terríveis que às vezes a gente não gosta nem de falar, não convém, mas crianças endemoniadas assim no pé do altar caíram. E a gente fez um trabalho de libertação tão forte, mas tão forte que foi liberto, sabe? As crianças, as famílias. Depois a gente foi buscar, porque o papel da igreja não é só orar e expulsar o demônio e curar, não. A gente também tem que buscar as famílias e ir atrás. A gente foi atrás, tentou, né, sarar muitas famílias, né? Porque isso vem de problemas passados, né? O mal, ele nunca entra de uma hora para outra, não, ele vem de um probleminha passado. Então a gente buscou não apenas libertar essas crianças, mas depois ir atrás dos pais, né? Procurar sarar uma ferida aqui, orando com outra ali, ajudando aqui, e Deus fez uma grande obra, né? São vários milagres. Aqui a gente poderia passar aqui a noite toda aqui contando milagre que Deus fez. Amém. Mas é bom falar dos milagres, né? Para gerar fé, né? Isso. Nas pessoas, né? Porque tem pessoas que estão passando por essa luta, né? Que tem situações que a pessoa não vê nem saída, né? Não vê não. Né? Igual você passou por essa experiência, foi uma luta muito grande, né? Que você chegou a desanimar, né? Esfriar, né? A gente querer entregar, né? Porque às vezes a pressão é grande, né? Mas Deus, ele mostra o seu amor, né, a sua misericórdia e usou como instrumento, né, do poder dele, né? É verdade. Outro dia eu estava pregando, eu disse, irmãos, quem aqui já pensou em desistir? Aí ninguém levantou, levantei minha mão. Digo, irmão, não é possível aí. Será que é só eu, ué? Será que é só eu? Quem aqui já passou por problema? Eu. Quem aqui já pensou em não ser mais crente? Aí, digo, então tá bom. Mas eu acho que esse é o segredo, né, do caminhar com Jesus. Porque uma vez que você passou, teve a experiência, você sabe que que é fato, né? Porque as pessoas passam, né? No maior, no menor nível, né? Todo mundo tá na mesma situação, literalmente. Só que aí tem uns que já passaram, já tem uma certa maturidade na fé, né? E às vezes que precisa, né? Esse dia eu estava conversando com uma irmã, né? Que é membro da minha célula, e ela falando uma situação lá que ela estava com o irmão dela. Aí eu parei para pensar e falei assim, né? Que a gente olha pro nosso problema, né? Mas quando você vê o problema do outro irmão ali, você vê tem gente que tá pior que a gente. Né? Exatamente. Né? Exatamente. Você falou, oh Deus, misericórdia, eu tô falha aqui, perdão. Mas realmente isso mesmo. Todavia o Senhor é bom. O Senhor é bom. E Ele tem sido bom e tem sido fiel. Né? Apesar dos pesares, né? Apesar das dificuldades, a gente tem que ter sempre um coração grato. Um coração grato a Deus. Agora, qual é seria o segredo de uma vida de sucesso na vida cristã? Olha, o segredo para uma vida cristã bem sucedida, eu vou falar novamente aquilo que eu disse agora há pouco. Primeiro, a oração, e segundo, a leitura da palavra. Porque
A Bíblia, ela é luz para o nosso caminho, né? A própria Bíblia diz, né? E a Bíblia é a espada do Espírito, ela é a espada do Espírito, né? É luz para os meus olhos, né? E caminho, né? Para os meus pés. Então, a pessoa que baseia a sua vida pelo que está escrito na Escritura é uma pessoa que vai se dar bem. Ela seguindo o conselho. Independente, agora eu abro um leque grande. Independente da pessoa frequentar um templo religioso ou não, se ela pautar a sua vida pelo que está escrito, a Bíblia, se ela seguir os conselhos, principalmente lá nos 10 mandamentos, obedecer o pai e a mãe. Para quê? Para que os dias sejam prolongados. Então, uma pessoa obediente ao pai e à mãe é uma pessoa que vai se dar bem na vida. Porque os pais já passaram por vários processos, não quer que os filhos passem. Então, se os filhos atentar para a voz do seu pai, da sua mãe, certamente vão se dar bem. Então, eu digo, uma oração e a leitura da palavra. Isso é o que basta para nós caminharmos a nossa vida de fé. Às vezes, hoje, o evangelho está meio assim, como muitos têm feito assim, barateado, muitos falam, né? De graça e tal, mas não foi de graça, né? Jesus sacrificou. E aí tá, o segredo é esse desde o início, né? É você meditar na palavra, buscar em Deus e orar, né? Isso, que aí a gente tem um direcionamento, né? Mas tem muitos que querem inventar coisa, quer trazer o que não tá dentro da palavra, pra tipo assim, mostrar que precisa mais disso. Não, né? o Salmo primeiro, o Salmo de Davi, o primeiro Salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E agora vem um segredo. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aí ele diz lá que é comparado a uma pessoa, né? Lá o Salmo 126, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, né? Mas permanecem para sempre. Assim como estão os montes em volta de Jerusalém, assim também está o Senhor em volta do seu povo. Então, o segredo é a gente na verdade, a palavra é meditar. Alimento, né? É alimento. É alimento, né? Alimento. Porque, na verdade, nessa luta do espírito e da carne, né? Vence quem está mais alimentado, né? Se se alimenta a carne, logo, né, vai falar mais alto a carne. Agora, se alimenta o espírito, e alimentar o espírito é a palavra, né? É a palavra. E Jesus disse, né, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, né, que procede da boca de Deus. E palavra é poder de Deus, né? É poder de Deus. Pastor Josimar, chegamos, né, ao final aqui do nosso Papo Goiano Podcast. Né, suas últimas considerações. Irmão Edmilson Silveira, quero agradecer, né, em primeiro lugar, o Eduardo Júnior, homem de Deus. Amém. Agradecer o convite que nos foi feito, a presença também do Jackson Publicidades, né, que nos fez o convite. E eu quero deixar uma palavra de fé para os irmãos que vai acompanhar esse podcast. Eu quero citar um texto de Mateus, capítulo 24, o verso de número 8. O texto sagrado narra uma história interessante. Narra uma história em que o Senhor Jesus, ele terminou o seu dia de ministração e junto com os discípulos atravessou a região da Galileia para o outro lado, atravessou o mar. Jesus, cansado, claro, deita para descansar e ele acaba dormindo, e os discípulos, como eles já eram pescadores, certamente tinha muita experiência com barco, né, em manejar aquele barco. E houve uma tempestade tão grande que aqueles homens experientes no mar, há muitos anos, pescadores, não conseguiram conduzir o barco, de forma que a água que era tocada pelo vento já entrava no barco e começava a afundar. E nesse momento eles lembraram que Jesus estava deitado e um deles foram lá acordar o Senhor Jesus e ele levantou-se, veio para cima do barco e deu apenas uma ordem: aquieta-te vento e aquieta-te mar. Então eu quero dizer para os irmãos, né, deixar essas considerações. Eu não sei quais as dificuldades que você tem passado, quais são os problemas, mas eu quero dizer para você que aquele que está no barco é aquele que tem poder sobre todas as coisas, até mesmo sobre a natureza, sobre as águas, sobre tudo. E apenas uma ordem dele pode mudar a sua vida. Amém. Então, eu convido você, meu irmão, minha irmã, a clamar ao Senhor Jesus, porque tudo depende do clamor. Aqueles discípulos fizeram um clamor naquilo que eles não podiam, e o Senhor atendeu, dando vitória, dando bonança. Então eu quero concluir dizendo aos irmãos para clamarem ao Senhor.
qualquer dificuldade, qualquer problema, clame ao Senhor, que Ele tem sempre uma solução para nós. Amém. Eduardo, suas considerações finais. Pastor Josimar, obrigado pela presença. Amém. Eu agradeço. Um momento muito edificante aqui, tudo. Né? Edmilson, Deus abençoe. Né? O pessoal aí, siga-nos nas redes sociais, né? No Instagram, Papo Goiano Podcast. Na próxima semana nós aguardamos vocês. Um abraço.